Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês estão? Bora para mais um encontro de lives. Nossa, a gente está se vendo aqui várias vezes no dia, na semana. Estamos bem animadas para tantos acontecimentos por aqui, né? Deixa eu colocar aqui um microfone. Quem está entrando no ao vivo, daqui a pouco me dá um alô. Se o meu microfoninho ficou bom, se o áudio para vocês tá ok, porque hoje é dia de eu falar com uma convidada muito, muito, muito linda, muito querida na minha vida, e que eu convidei para a gente bater um papo aqui sobre um tema que é um tema que está batendo aqui nas minhas urubas o tempo inteiro, né? O áudio tá ótimo, que bom, Liane, que bom, que bom. Eu quero, sem mais delongas, convidar essa mocinha aqui, que eu vou apresentar, falar com vocês, a nossa querida Bianca Solero. Ô, gente, tá vendo? Eu fiz uma entrada tão triunfante e a Bianca escreve que ela vai sair porque ela não tá me ouvindo. Tá vendo? Eu treinei o dia todo para poder fazer uma entrada tão maravilhosa e acabou que não funcionou, né? Bianca, volta para a live. A gente vai bater um papo hoje aqui. A Bianca, ela é psicóloga e mais um outro trem de coisas que, além da parte de psicologia dela, a parte do trem de coisas me interessa bastante. Talvez quem apareceu... Aí, ó. Talvez quem tenha aparecido ali foi a Áurea sua, né? A Áurea que só apareceu um fantasma ali do outro lado. Mas você tá me vendo, né, amiga? Eu tô te vendo, tô tentando usar um fone aqui, mas não tá conectando. Deixa eu te contar, minha casa tá sem luz. Meu Deus! Como assim, gente? Uai, menina, acabou a luz aqui. Ô, Tem 1 hora e tá com amiga, cara de que não vai voltar porque tá chovendo muito. Eu não tô te vendo, tá? Eu tô só te escutando. de novo, né? Não é a Esse primeira tal live que isso de acontece. Não é a primeira live que isso pau do acontece. Instagram. É, Mas aí eu tenho uma lanterna aqui, olha que maravilhosa essa gente, lanterna. que maravilhosa você Porque que a tá gente que mora aqui. no meio do mar tem que ter isso, né? Aí meu celular tá ligado num bunker, nós estamos de 4G e estamos com lanterna. Então vai rolar a nossa live. Ah, bom, eu ia rolar uma piada dizendo assim, mas miga, eu te ensinei que precisa deixar o dinheiro guardado para pagar a energia elétrica e você não obedeceu, né? Mas Pois é, né, menina? Fui gastar com outras coisas, aí deu nisso. muito bom, muito bom. Vamos lá, ó, gente. Obrigada primeiro, Bibi, por você estar aqui. Assim, os nossos encontros, os nossos papos são sempre muito gostosos. Por mais que você não esteja me vendo, mas eu tô linda, maravilhosa, espetacular e fashion. Então, Então, na primeira vez que eu entrei, eu tava te vendo. ah, Aí, coisas. Aqui, deixa eu buscar uma luz rapidão, vai peraí. lá, meu Só Deus, a mulher vai parir eu luz, acho vai parir que luz se a gente em colocar uma tantas luz lives. na casa, Ah, vai ficar um pouquinho melhor. Melhorou alguma coisa? deu Nada, né? mesmo. Tá a mesma história, mesma coisinha. Então vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Assim, eu acho que. Não sei se a turma aí concorda, mas estamos te vendo bem, estou te ouvindo bem. Então não está atrapalhando nada, não, tá? Ótimo. Bom, bora lá. A Grazi também disse para mim, né, que tá ótimo. Então, simbora, Grazi. Simbora, a turma que tá chegando aqui no ao vivo, a galerinha que chega também no gravado. Eu tô numa sequência de lives, de encontros com convidadas. Ontem eu estive com a aluna Lourdes Ribeiro, Bianca, que ela se vestiu de dinheiro para completar a maratona não, a corrida de São Silvestre, ela se programando para ir para a maratona de Paris, ela entrou na mentoria para isso. E por ter dado Ah, tudo certo, a promessa era que ela fosse vestida de dinheiro correr a São Silvestre. Então, hoje eu tive aqui com a Lourdes, ela contando essa história e falando sobre planejamento. Antes de que ontem, eu demais. estive com nossa também amiga e sócia, Cris Paz. A gente falou sobre a lógica do equilíbrio entre bolso, corpo, mente. Amanhã eu vou estar com a Leila querida, que depois eu falo da Leila, mas amanhã também tem encontro aqui. Qual é que é o propósito disso? Eu acho que é muito unir forças de mulheres, mulheres especialistas nas suas áreas,
tirar um pouco dessa lógica de que, por exemplo, na minha área, que é de finanças, se tem uma ideia de que finanças é só finanças, e finanças, cada vez mais a gente está entendendo que ela por si só e sozinha, você vai de fato falir se estiver considerando somente números. Então, além de trazer amigas queridas, colegas de trabalho, especialistas, mulheres, é trazer essa junção do que eu trabalho com números e com comportamento humano com a própria relação das outras esferas de trabalho e as outras ciências. Então, com base nisso, conta para a turma. Primeiro eu comecei dizendo que você é psicóloga, mas é uma psicóloga que tem uns paranauê aí meio diferentão na história, né? Então, me conta que psicóloga é essa com esse paranauê diferentão? Então, eu sou uma psicóloga que estuda há muitos anos a psicodinâmica da criatividade e que entende a criatividade como base da nossa autorrealização, do nosso vir a ser, né? Baseado numa metáfora talvez mais fácil de pegar essa ideia, que é a gente precisa de criatividade para criar os caminhos que a gente vai caminhar, né? De fazer as coisas, de manifestar as coisas, de trabalhar, de se relacionar. Então, a vida, ela é essencialmente criativa. Então, eu incluo essa definição de criatividade em todos os meus fazeres, em todos os meus produtos, em todos os meus serviços. E mais recentemente, estou agora me pós-graduando em neurociência aplicada à produtividade e à performance humana, porque eu gosto de dizer que a produtividade, ela é a roupa mais acessível que a criatividade veste para ser entendida, porque aquilo que a gente produz necessariamente é fruto da nossa criatividade, né? A não ser que a gente esteja repetindo, replicando, imitando. Qualquer outra coisa que a gente dê conta de combinar com as nossas ideias, com os nossos sentidos, com os nossos sentires, com as nossas percepções de mundo, a gente já está criando algo que é novo. Talvez não seja a ideia super original, a coisa mais inovadora do mundo, mas aquilo que a gente coloca para fora, até a nossa linguagem, né, a nossa expressão, é fruto da nossa capacidade criativa. É claro que a gente pode trabalhar isso ser melhor desenvolvido, né? Então, eu há muito tempo, assim, essa questão das pessoas se relacionando com o que elas fazem, com o que elas são, entre aspas, me chama muito de um livro que eu escrevi em 2019, que se chama Pare de Perguntar o que seu filho vai ser, porque desde aquela época eu achava que essa mania da gente ficar perguntando mais limita a criança, dá a entender para ela que alguns fazeres são mais bem-vindos do que outros, e ao entender isso, ela impede de experimentar as multiplicidades de outros caminhos que poderiam realizar. E de 2019 para cá, especialmente depois da pandemia, que aí, né, essa nossa relação com o trabalho, seja ele qual for, seja ele um trabalho do universo corporativo, um empreendedorismo, um trabalho autônomo, o limite entre o meu fazer e o meu viver ficou ainda mais misturado. E embora a gente é a mesma pessoa quando a gente está fazendo, ou quando a gente está vivendo, ou quando a gente está sendo qualquer outra coisa, a ausência desses limites é o que tem gerado uma epidemia, se podemos assim dizer, de burnout. Então, esse é o lugar que hoje eu estou me debruçando para entregar os meus produtos e os meus serviços, a área. Assim, trazendo um paralelo, antes da gente entrar no próprio tema, né, que está aqui circulando aqui em cima, que é a questão da criatividade. Quando a gente fala na boca pequena, na rádio corredor, no Diz que me diz, juntar o assunto criatividade com dinheiro não vai dar boa coisa, né? É uma coisa dizer assim, vamos ser criativos aqui nessa contabilidade, vamos ser criativos aqui nessa negociação, vamos ser criativos aqui na forma de vender isso para o cliente.
Então, no meu mundo de finanças, bem recortado, quando a gente lá atrás falava sobre, nossa, fulano é criativo, era quase que dizer assim, rapaz, ali saem umas coisas que eu tenho perigo de medo de entender o que é. A associação, que eu não sei se é só nesse meu meio ou se não, e você vai me dizer melhor, de que às vezes estimular alguém a ser criativo tá indo para esse lugar beirando a sabe, vamos ali dar uma Loucura. arrumada. Hã? A loucura. Não é loucura, é de fazer jeitinhos, de fazer alguns escambalachos, de fazer Tá, alguns cambalachos, de entendi. ser De burlar criativo para o a mal regra. mesmo, de burlar regras, isso. E Uhum. aí entra a lógica da possibilidade da mente em criar, que nós somos seres que, inclusive, se diferenciam de outros seres vivos, inclusive pela capacidade criativa, inclusive, não por si só, mas inclusive por isso. Mas o quanto que também a gente tem aquela coisinha lá que Jesus Cristo, quem é cristão, nos deu, que é a possibilidade de eu usar isso para o bem e de eu usar isso para o mal, né? Assim como qualquer ferramenta, assim como qualquer outra coisa que esteja nas minhas mãos. Aí nós, universo de mulheres, 40 mais, com tudo isso que a gente vive, eu trago aqui o tema do preço de cuidar do outro. E esse outro eu estou considerando, Bianca, o externo a mim, então qualquer coisa externo a mim, esse cuidado com o outro, onde eu vou colocando tudo debaixo da minha asa. Então eu cuido, é a geração sanduíche, onde eu sou dessa geração que eu cuido dos meus pais idosos, mas cuido ainda de minhas crianças e adolescentes que estão em casa. Eu cuido ali para fazer uma carreira, para fazer um bom dinheiro, para ter um bom casamento, para manter um padrão de vida bacana. E há um preço do cansaço nisso tudo, mas aí alguém vai e me diz assim, você pode se valer da potencialidade de criatividade que você tem para ou resolver, ou minimizar, ou melhorar, ou achar suas estratégias. Nesse mundo onde está todo mundo tão cansado, tem hora que eu tenho vontade de dizer assim, mas eu não quero criar mais nada, não. Eu quero que alguém me diga exatamente o que é para fazer, para eu pensar nada. Eu não quero pensar nada, eu só quero já receber prontinho. Ou seja, é um paradoxo, porque eu fico lá e cá. Eu não sei por que eu estou te falando isso, não existe uma pergunta, eu acho que eu quis mais dar entrada no tema para dizer o conceito de criatividade no meu mundo e essa criatividade como sendo algo que a gente traz, mas que a gente não dá conta, porque tem um monte de coisa para dar conta. E agora? Sim. Bom, primeiro dizer que pensar criativamente, né, exige mais energia do que repetir, do que isso é físico, né, do que Ctrl+C, Ctrl+V, né, pegar uma dica. A Ari me falou que ela fez assim no relacionamento dela com tal pessoa, então eu vou fazer igual. Então isso, obviamente, vai exigir menos energia. Ao mesmo tempo, você falou muito bem a palavra paradoxo, porque ao mesmo tempo não vai resolver meu problema. A chance de não resolver é maior, porque somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, então a alquimia, mesmo que a gente estivesse se relacionando com uma mesma pessoa, você com fulano e eu com fulano é diferente. Então, eu gosto muito de trabalhar e tenho cada vez mais falado do descanso, eu chamo descanso de regeneração psíquica, quando eu trago que a gente precisa descansar, não é porque a gente é preguiçoso, não é porque a gente precisa fazer pausa, não é porque, ai, é bonito, todo mundo fala que para a gente ter equilíbrio a gente precisa descansar. É porque o ato de descansar, ele recupera a energia que a gente gasta. E se eu não cuidar de recuperar a energia que eu estou investindo no meu trabalho, nas minhas relações, eu vou adoecer. Eu vou ficar cada vez com menos energia, cada vez querendo só replicar receitas que não vão funcionar, que vão me colocar num, num como se fosse num furacão ainda maior, né? Num vórtice de energia que vai me puxar cada vez mais para baixo.
E aí tem uma outra coisa que você falou que eu acho que foi legal, é sobre os estereótipos da criatividade. Então, primeiro, um fato é, sim, exige mais energia, mas ao mesmo tempo é o que pode te trazer mais saúde, mais vitalidade. Do outro lado, nós temos o estereótipo da criatividade como algo excêntrico, como algo que burla regras, como algo que exagera de alguma forma. Tem o estereótipo também da rebeldia. E isso por quê? Porque a pessoa que tem um pensamento criativo, ela pensa diferente. Ela consegue analisar uma mesma situação por outros ângulos, né? Isso, para mim, é o que define a criatividade. É a sua capacidade de olhar para uma mesma coisa de perspectivas diferentes. Quantas perspectivas de uma mesma coisa você dá conta de caber dentro do seu modo de ver e de pensar? Quanto mais você der, mais criativo você é. Você está com um repertório maior. E aí, naturalmente, essas pessoas criativas vão ter mais facilidade de pensar os pulos do gato, né? E de ousar ao ponto de serem vistas como excêntricas. Ou vão estar nesse lugar de rebeldia, de vou fazer diferente a contragosto do que está posto, do que está exigido aqui. Mas como você também trouxe, eu acredito, Ari, tem um livro que é a base assim, do início do meu estudo com a criatividade, que é sobre a criatividade no desenvolvimento infantil, que infelizmente ainda não tem em português, que chama Growing Up Creative, que é da Teresa Amabile, uma PhD, uma psicóloga PhD, professora de Harvard, maravilhosa, onde ela traz o que é criatividade e o que não é criatividade já logo num dos primeiros capítulos. E ela discute, então, esses estereótipos e essas associações, e ela vai trazer que, se a gente vivenciasse a oportunidade de ter a nossa criatividade nutrida desde a nossa infância, a gente teria mais chance de orientá-la para o bem. Eu não gosto muito dessa distinção entre bem e mal, mas assim, de colocá-la a serviço do bem próprio e do bem de todos os outros. E aí, eu acho que tem um link com criatividade, com o nosso tema da live, que é o seguinte: num mundo onde a criatividade não é valorizada, né, e portanto não é nutrida, a gente está fomentando um estereótipo de padrões. A gente tem padrões que são aceitáveis, padrões que não são aceitáveis. E dentro desse contexto existe o padrão do que é ser mulher. E, infelizmente, historicamente, a gente foi encaixada nesse lugar de cuidar do outro. Então, passa a não ser um cuidado do ponto de vista de carinho, de eu sou sua amiga, então eu vou te cuidar, eu vou ligar para você no dia que você estiver doente, eu vou te oferecer uma carona, eu vou te oferecer levar um chá, cuidar das suas filhas para te deixar descansar. Não está o cuidado neste lugar, socialmente falando, justamente porque estamos numa sociedade que entende os padronismos como regra de existir. E aí é que vem o preço. Porque aí eu entendo que a minha existência, ela só vale quando ela está a serviço do outro. E isso eu chamo de uma das especificidades da saúde mental da mulher. Não dá para a gente falar de saúde mental feminina sem incluir no processo terapêutico, no discurso, na tratativa, as transversais socioculturais. E uma delas, hoje eu até postei um vídeo sobre isso, é o nosso silenciamento, aquilo que a gente escuta de que a gente tem que ficar caladinho, melhor você não falar nada não. O quanto que isso prejudica o nosso desenvolvimento profissional, então, a autonomia na relação com o dinheiro, demais. Mas aqui, essa transversal de que você nasceu para cuidar, de que as mulheres são melhores cuidadoras e de que as mulheres têm que estar nesse lugar. E aí você se exaure no cuidado do outro e, muito loucamente, a gente esquece também daquilo que é uma das prerrogativas bíblicas, né? Que é ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, para você cuidar do outro, você tem que cuidar de você também, né? E eu estou trazendo aqui, eu tenho várias críticas sobre
as inúmeras prerrogativas bíblicas, porque elas constroem muito da nossa culpa, mas eu gosto sempre de trazer os exemplos que, para mim, poderiam nos inspirar positivamente. Um deles é esse. Por que eu cuido mais do outro do que eu cuido de mim? É aqui que está o preço. Porque se eu cuidasse na mesma medida, esse preço seria mais fluido, esse preço caberia na conta. O problema é quando o preço não cabe na conta. Faz sentido, Ari? E aqui tem uma coisa, né? Porque eu tô. Beleza, somos educadas e esperam de nós que a gente cuide do outro. Então, desde de antes lá, minha mãe foi assim, minha avó foi assim. E se eu não tomar cuidado, minha filha assim será também. E vamos reproduzindo. Porque a partir do momento que esperam de mim que eu cuide, e mesmo quando me deram uma habilitação para trabalhar, para ter minha conta bancária e para ter meu salário, mesmo assim ainda continuam querendo que eu cuide e que eu vou também alimentando, né, essa lógica de que o propósito da minha vida está no cuidar, fica a pergunta: se tirar desta mulher a obrigação ou o propósito de cuidar, o que é que sobra dela? Essa é uma ótima pergunta que eu acho que todas nós precisamos nos debruçar para fazer. A pessoa que está identificada, ontem eu dei uma aula também em outra plataforma sobre o descanso e para mim o problema, né, um dos problemas da nossa dificuldade de descansar está na identificação tóxica com o fazer. E esse fazer tanto pode ser profissional como pode ser esse que você acabou de citar, do fazer pelo outro, para o outro. Existe aqui então uma identificação tóxica. Eu estou identificada num papel que não me faz bem, que não me nutre, que não favorece o meu desenvolvimento como pessoa, o desenvolvimento das minhas habilidades, de todos os meus talentos, ele me limita. Ele é honroso, ele pode ser bonito, ele pode ter várias características positivas. Mas, pegando do pressuposto de Carl Rogers, que é o psicólogo fundador da abordagem centrada na pessoa, um psicólogo humanista, que é a base da minha abordagem, ele vai dizer que se você não está a serviço da sua existência, do desabrochar de todos os seus talentos, você não está fazendo o que você veio fazer nesse mundo. Mas aí entra. E aí entra no lugar do não saber fazer, porque eu estou indo muito mais nesse lugar de dizer assim, tirou de mim, porque tá tudo bem, vamos falar que não vou tirar, não vamos falar que eu vou deixar de cuidar do outro. Pode ser que seja, inclusive, da pessoa sendo do gênero masculino ou feminino. Tem pessoas que têm um quê a mais aí para isso, outras menos, sei lá qual. Não sei como é que seria o nome disso, mas não tem nada de errado em eu cuidar do outro. Óbvio que não. Não. A questão é que, assim, se alguém me pede, ou eu percebo que esse alguém precisa do meu cuidado, é como se eu já soubesse como é que eu faço, como é que eu me porto. Eu já sei fazer isso. Eu já sei como eu faço como eu saio de casa. Eu já sei como eu converso. Eu já sei como tento, pelo menos, tirar aquela pessoa do lugar A para o lugar B. Eu já sei fazer isso. Se eu vou conseguir ajudar ou não, outra história, mas o quanto que eu me porto para isso, eu já sei. Eu não sei o que é cuidar de mim e viver um propósito que tenha relação com a minha existência, que, segundo o Carl Rogers, diz que é para isso que a gente veio aqui no mundo. Só que eu não sei fazer isso. Como é que eu me olho no espelho e, inclusive, minhas finanças sendo refletidas para isso, porque uma boa parte delas vai para os outros, em várias das esferas, onde você paga uma casa que outros escolheram, onde você paga uma escola que outros escolheram, e assim vai. Uma enormidade de coisas na planilha financeira que foi pelos outros, e aquilo que eu julgo que foi para mim, nem foi para mim, porque foi para poder tentar suprir um buraco ali que está criando um buraco emocional, um buraco de falta que é infinito. Ele não vai ser coberto com um monte de vícios e desperdícios que eu estou dizendo que eu estou cobrindo para mim. E aqui de uma forma bastante generalizada, tá? Então, me parece que a discussão
a discussão principal é, saindo desse outro, que não necessariamente precisa sair, porque não precisa mesmo, saindo desse outro, a minha relação comigo mesma, que aí vai reverberar para as minhas finanças, para os meus relacionamentos e para tudo na vida. Eu sei como é que eu ajo comigo, eu sei enxergar o para que peste eu vim para este mundo. Eu não sei, meu amigo, eu só sei cuidar do outro. E agora o que é que eu faço com essa bomba que chegou aqui no colo? Bom, aí, Ari, eu acho que assim, tem várias camadas para a gente cuidar disso, né? Porque tem uma coisa que é a maioria das pessoas que se identificam nesse fazer, nesse cuidar do outro excessivamente, são pessoas que têm ali um traço de codependência emocional. Então, eu preciso de todo um processo que me habilita a ser para mim mesma. Antes de saber o que eu vim fazer no mundo, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, eu preciso de um processo que me permite e que vai me dizer que eu mereço viver, eu mereço existir, eu mereço pertencer a uma sociedade quando eu tiro um pouco o pé do cuidado do outro. Então, aí é psicoterapia, muito. Mas vamos supor que a pessoa não tem tanto isso. Aí a gente vai trabalhar o resgate da infância. E por quê? Porque você não nasceu sabendo disso. Muito provavelmente o traço de personalidade da codependência emocional, ele foi formatado ali na infância por questões com pai, com mãe, com dinâmicas relacionais que a criança observou e entendeu que aquele era o jeito de funcionar. Então, também vou voltar na infância para poder olhar um pouquinho para como isso foi construído. Agora, até aqui, eu gosto muito de trabalhar, pelo menos com os meus clientes, que é a sua determinação. Você realmente quer sair desse padrão? Você realmente acredita que você que tem um futuro, que tem um caminho outro para você? Porque você vai ter que investir sua curiosidade, sua determinação para poder traçar esse caminho. E daqui eu tiro duas das camadas da psicodinâmica da criatividade. Uma delas é a curiosidade. Não existe criatividade sem curiosidade, porque a curiosidade é o que amplia seu repertório. E aí, ampliando seu repertório, você consegue fazer. E a determinação que flerta ali com a coragem, né? Que é o que dentro do processo criativo a pessoa usa para prototipar novas possibilidades e ver se está funcionando, se não está funcionando. Se você não tiver basicamente essas duas, não adianta. Então, assim, para mim, o processo psicoterapêutico, ele acontece com muita base na honestidade, que é, você está querendo realmente fazer essa transformação ou você está fazendo isso porque fulano de tal falou que você está boba demais, só cuidando do outro? Então, precisa realmente vir de uma âncora interna. E daí, então, a gente vai visitar a infância, seja para olhar esses traços de codependência, seja para lembrar o que você gostava de fazer. Porque em algum momento ali da sua infância, você brincava livremente, né? Você tinha interesses, talvez, dependendo do contexto, infelizmente acontece de ter crianças que não têm essa liberdade de brincar, mas ela tinha interesse. Ela olhava para umas coisas que chamavam mais a atenção dela. Então, fazer uma investigação aí a gente vai fazer com fotos da infância, com pesquisa, se o pai e a mãe é vivo, a gente vai perguntar, mãe, você lembra o que eu gostava? Você lembra o que eu fazia? E a gente vai se debruçar em memórias, em sonhos, para ir lapidando, resgatando iscas, assim, que te contam de coisas interessantes que você dava conta de fazer e que você se sentia alegre e viva fazendo numa época em que nem existia cuidar do outro. Você não dava conta de cuidar nem de você, quem dirá que você ia cuidar do outro. Então, passa um pouco por isso, sabe, Ari? E eu acho por isso também que essa nossa relação com o dinheiro, né, é tão complexa, é tão cheia de camadas, não é um assunto fácil, muito fácil da gente resolver, mas, de novo, é determinada a olhar para ele que a gente descobre novos caminhos. Aparece isso aí muito na clínica, né? Essa turma que tá disposta a investigar. Em linhas gerais, o que aparece mais na clínica? Finanças, relacionamento, luto, sei lá, tem alguma coisa que...
não sei, que você pega e diz assim, nossa, de vários casos aqui, de 10, 8 é isso? Tem isso aqui. Olha só, Ari, para mim, na minha clínica, porque tem muito isso da abordagem de cada profissional, né? Uhum. Então, tem pessoas que são especializadas em luto, tem pessoas que são. Eu acho que, como o meu caminho é focado nessa questão da autorrealização e da criatividade, a minha principal temática está no relacionamento da pessoa com o fazer, com o realizar-se profissionalmente. Agora, aí quando a gente começa a olhar quais são os entraves da realização profissional, a gente sempre vê, eu sempre vejo a interface com essas questões do cuidado, com todo mundo depende de mim, com os meus filhos depende de mim, por exemplo. Recentemente eu tive uma sessão com uma moça que já está comigo há uns 2, 3 anos, ela está tentando concurso público, ela é mãe divorciada, então ela tem 3 filhos, e ela estava trazendo que a dificuldade dela de se debruçar em horas de estudo é porque ela tem uma rotina insana com as crianças e os mesmos filhos dela, já tendo idade para jantar sozinhos, ela dá conta de dizer, vocês vão jantar sozinhos. Por quê? Porque ela acha que ela está deixando de ser a mãe ideal para poder fazer aquilo. Então, esses dilemas de que horas que eu largo um pouquinho o outro e eu honro a minha dedicação a mim mesma, até para beneficiar o todo, porque se ela passa nesse concurso vai ser melhor para todo mundo, e tem uma questão financeira aí também, até para isso, a gente precisa olhar para essa questão do cuidado, entende? Então, assim, essa questão aí, eu atendo mais mulheres, né? E isso é uma especificidade da psicogênese da mulher. Quer dizer que tem homem que passa por isso ou que não passa por isso? Não, tem homens que vão passar por isso, mas é uma minoria exagerada, né? Que, assim, muito poucos homens têm essa questão do cuidado. Isso é claramente uma temática feminina. E eu atendo predominantemente mais mulheres. Eu tenho poucos homens, embora tenha, mas tem poucos homens. E daí está sempre aparecendo essa temática aí nesses atendimentos. Ontem a Lourdes, né, e ela falou isso em live, por isso que eu vou trazer o exemplo, quando ela entrou na mentoria para poder fazer o planejamento financeiro dela, porque a ideia era entrar na mentoria para aprender a fazer um planejamento que de fato funcionasse e estava voltado para essa maratona de Paris. E ali, quando ela foi começando a dar os primeiros passos, ela falou isso ontem, ela falou assim, me deu aquela pegada de dizer assim, mas como assim, cara? Tipo assim, Paris não é ali, não é aqui vizinho. Como assim eu vou para Paris? Olha só o dinheiro que vai estar envolvido e eu vou e minha família não. Como é que eu vou fazer essa viagem? Fica aqui meu marido, fica aqui meus filhos e etc. E eu não. E a permissão disso e eu vou chamar de compensação, mas assim, o jeito que ela se arrumou lá para que eles fossem integrados em outras coisas e que com essa integração que envolveu também uma questão financeira, para que eles participassem, não de Paris, mas de uma outra coisa, encaixou para ela, dizer assim, eu estou me sentindo bem agora em fazer isso, que é um grande sonho, mas sem ter aquela sensação de que eu estou tirando deles. Uau, né, velho? Uau. Sabe por que é muito delicado? Assim, eu gosto muito eu aprendi isso com a Chimamanda Ngozi, que é uma autora maravilhosa, que tem o TEDx, O Perigo de uma História Única, e que tem um livro, que eu não vou falar o nome, porque senão as pessoas vão enveredar o que eu estou dizendo. Mas, basicamente, eu aprendi com ela que é o seguinte, que quando a gente tiver alguma dificuldade que perpassa o nosso universo como mulheres, a gente imagina um homem fazendo o mesmo e a gente pensa como esse homem seria visto na sociedade se ele estivesse fazendo isso que a gente está querendo fazer. Quando a gente alterna isso, a gente pode ter um ponto de análise que por que para mim é mais difícil? Por que se fulano fizesse, ele não seria visto como o cara que está abandonando a família, como o cara que está se priorizando, e eu estou me vendo, né? Então, assim, esse é um lugar para gente analisar esse problema da culpa da gente se priorizar. E eu trabalho muito com esse bancar. Olha o que aconteceu, assim, outro dia eu estava conversando até com uma amiga minha que nem sabia disso, porque eu fiquei
uma semana, recentemente, sozinha em casa. Meus filhos de 6 e 7 anos foram ficar com meu marido na roça. E eu fiquei em casa trabalhando, tinha muita coisa para entregar e tal. E aí minha amiga, que está puérpera, a bebezinha dela nem fez 2 meses ainda, ela já tem um filho mais velho, mas tem essa bebezinha agora. Ela falou, nossa, Bianca, eu tô com uma invejinha de você, mas tô com fé que se um dia vai chegar. Demorou 7 anos para chegar isso, né? Eu falei, não demorou não. Quando meu filho mais novo tinha 9 meses e a minha filha mais velha tinha 1 ano e 2 meses, não, 1 ano e 8, quase 2 anos, 2 anos, essa é a diferença deles, 1 ano e 3 meses. Eu passei 12 dias na Alemanha, na Estônia, numa pesquisa que eu quis ir. Eu fiz um crowdfunding para ganhar a grana para poder fazer uma pesquisa com um grupo de escolas de São Paulo, lá na Alemanha e na Estônia. Uhum. E aí ela falou, nossa, eu não daria conta disso nunca. Até porque ela escolhe amamentar as crianças de 9 meses. Eu tive uma questão com a amamentação que eu não dei conta de amamentar. Então isso facilita o meu deslocamento das crianças. Mas eu lembro que eu banquei, eu lembro de eu chegar no aeroporto e eu falar assim, gente, é isso mesmo que eu tô fazendo? E aí fiz, e foi uma viagem bastante frustrante do ponto de vista de eu olhar para os donos de colégio que estavam comigo e ver que eles estavam cagando para pesquisa, eles estavam cagando para conhecer outras escolas, eles só estavam ali para fingir que eles foram fazer alguma coisa e comprar. E eu estou muito comovida com isso. Então, ali por volta do último dia, eu entrei numa crise de choro, meio que um burnout, assim. Eu fui para um banheiro para eu poder chorar livremente, sair de lá com a cara toda vermelha. Todo mundo, o comentário era que eu tava com saudade dos meus filhos. E eu falei o quê? Deixei pra lá, né? Eu não ia falar que não era por conta de saudade dos meus filhos. Eu ia parecer a pior pessoa do mundo. Mas a verdade é que, assim, isso é uma coisa que eu coloquei pra mim, assim, que eles podem ter uma qualidade de presença minha que é superior ao que eu poderia dar pra eles se eu me sentisse impedida de me realizar, principalmente profissionalmente, sabe? Assim, isso, para mim, Bianca, é um valor e não sei se é porque também eu tenho essa essência muito criativa, eu tenho muita necessidade de botar as coisas no mundo, então eu não sei viver se não for fazendo isso. E eu amo ser mãe, assim. Nunca, 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 inclusive os dois estão aqui atrás jogando videogame enquanto nós estamos conversando. Mas enfim, então, assim, Ari, é isso, cara. São essas dificuldades que a gente precisa saber até que ponto que a gente vai bancar, mas passa por um monte de, de camadas mesmo. Eu vou pegar aqui, assim, por exemplo, nessa saga de eu viver com essas mulheres com relação à organização e planejamento, tem muito isso, né? Porque necessariamente quando alguém entra na escola, em alguns programas, vem para eu quero melhorar em algum nível, eu quero aprender alguma coisa, eu quero sair desse estágio aqui, vem para melhorar em alguma coisa. E aí a gente vai passar ali o holofote ali no que está acontecendo e é automático acontecer isso. Se alguma das despesas que tenha uma relação com a família vai ser retirada, porque se entendeu que está demais, porque se entendeu que é excesso, porque se entendeu mesmo de forma consciente que aquilo ali não precisa, automaticamente essa mulher roda e me apresenta uma compensação em outro lugar. E é muito, eu não sei o quanto que é consciente ou não, com a abordagem, com a continuação ali, a gente vai percebendo o quanto, depois lá fica muito mais consciente de dizer, a gente está viciada nos mesmos lugares, né? A história do vício é isso, né? A mesma sinapse ali cerebral da minha compulsão de compra, se não for para compra e eu tiver voltada para aquilo ali, se não for para compra, vai ser para jogo, vai ser para sexo, vai ser para algum tipo de vício. É o mesmo lugar. Do mesmo jeito do quanto que a gente está viciada no nosso processo de se doar para o mundo e usar do meu dinheiro, que eu produzi ele,
também para o mundo, e quando eu começo a entrar no estágio de consciência, onde aquilo é excesso, onde aquilo não é necessário, eu tento compensar de uma outra forma, mesmo financeiramente. E aí essa mulher, por exemplo, tem uma aluna aí, razoavelmente recente, que tiramos algumas coisas, que ficou muito claro, uma decisão extremamente inteligente, conversado com... Ela tem 2 filhos, uma criança e um adolescente, e ok, que não precisava, e ficou tudo ok, tudo bem. E essa é uma mulher que trabalha viajando muito, assim. Ela começou a, enlouquecidamente, que nunca tinha tido esse hábito de, a cada chegada de viagem, trazer pequenos presentinhos. Então, trazia coisinhas. Tá errado trazer presente? Não estou falando disso, estou falando que não existia esse costume. E essa pessoa começa, e aí, com o acompanhamento do plano, vai dizer, o que é isso que está subindo tanto aqui? E aí vai dizer, cara, olha só que louco. Então, assim, para que anota? Para que tem planilha? Para que entra num processo desse? Porque muitas coisas só vão aparecer depois que está ali, debaixo da nossa fuça, porque senão a gente vai entrando numa ciranda e a gente se perde mesmo, no mesmo jeitão de sempre. Não vai ser o excesso naquele mesmo ponto A, vai encontrar um ponto F, onde o excesso vai ser materializado se a gente assim não cuidar e não tiver presença de que aquilo está acontecendo. Então, o dinheiro é onde cai isso. O dinheiro, eu acho que é onde é aquela bomba, onde ele em algum momento vai se transformar ou no vício, ou ele vai se transformar na compra compulsiva, ou na dívida, ou no que quer que seja, né? Sim. Mas é a partir do momento que você encara aquilo de frente. Encarei e entendi que eu passei a adotar um novo comportamento de compensação com aquilo. E não sei se não tem uma de nós aqui que já não deu uma escorregada nisso, mas o que eu acho do completo achismo é que muitas de nós hoje já tem consciência disso, mas a gente ainda escolhe não bancar. Eu tenho uma impressão de que a gente escolhe não bancar. E qual é essa escolha? Essa escolha, quando eu digo assim, mês que vem, eu pego isso sério. Ano que vem, nessa virada, isso eu vou, de fato, me comprometer. E aí, daqui a pouco, a mãe morre, o pai morre, o globo terrestre explode, vai acontecendo coisas, porque o mundo acontece, e a gente vai sempre protelando aquilo. Tem uma aluna em específico que eu quero, e aí muitos acontecimentos, eu digo, gente, ou é uma seara de azares, aí vamos investigar juntas, olha o que é. O processo financeiro era óbvio, chegamos nele na metade, já se conseguiu enxergar o que estava acontecendo, e ela própria, de forma inconsciente, foi fabricando acontecimentos externos. Foi fabricando demandas. Ela foi buscar um tio lá do interior do Pará que precisava de cuidado dela, e ela se deslocou daqui, da puta que pariu, para ir ver o tio. Então, que loucura se a gente não coloca assunto nisso. Então, por isso que eu digo, a gente ainda não banca. Acho que somos uma geração de aumento de consciência, mas não somos uma geração ainda de que banca de fato, encarar a coisa e tirar ela ali de frente. Sim. Sim. Não sei. Ainda não, isso não é uma maioria, né? Assim, esse comportamento não é. Mas eu acredito muito que, assim, enquanto a gente está compensando com outras coisas, é sinal de que a gente não está totalmente pronta para fazer aquelas mudanças, né? E precisa ter uma investigação, assim, de... a pergunta que você fez, se tirar isso, sobra o quê? Se a pessoa não sabe responder isso, ela vai procurar outra coisa para botar no lugar. A metáfora pode ser mais ou menos assim, imagina que você está em alto mar. Então, você até sabe nadar, mas em alto mar e um mar mais revolto, você vai precisar de um lugar para se apoiar. Você não vai dar conta de viver nadando ali. Esses nossos hábitos, eles são as nossas boias salva-vidas. Toda vez que eu tiro uma, eu preciso ter outra. Né? Assim, assim, elas são estruturantes, são pilares que me seguram. Então, se eu tirar uma, qual que vai ser a outra? Eu posso criativamente encontrar uma que vai me fazer melhor, né? Ou eu posso
não criativamente, trocar 6 por meia dúzia, encontrar outra que tem um nome diferente, um local, um destino diferente, mas que provoca o mesmo efeito em mim. Então, eu acho que essa que para mim é a grande beleza dos processos psicocriativos, né? Eu tenho formação em arte terapia, então, só que de um tempo para cá eu tenho parado de falar arte terapia, porque a arte terapia ela está muito estigmatizada nesse lugar do artesanato. E eu trabalho muito com as práticas que são mais abstratas, que não pedem nenhuma habilidade artística das pessoas. Aliás, eu gosto mais de trabalhar com quem não gosta de artes do que com quem gosta, porque a pessoa que gosta de artes, ela fica mais implicada no processo estético da coisa do que no significado do processo, que para mim é o que tem o maior valor. E aí o que a gente percebe nesses processos é isso, assim, é que de repente ela dá conta de ver outra alternativa. Só um minuto. Felipe, mamãe tá na live. Que ela dá conta de encontrar outras coisas para substituir de forma que vai melhorar ela, sabe? Então, e aí, enfim, é isso, assim, não tem. Por isso que eu acho que você pode incluir no seu processo aí, Ari, botar esse povo para fazer alguma coisa artística, principalmente se eles falarem que eles não têm habilidade, ou elas. Sabe por quê? Porque eu falo o seguinte, qual que é a grande questão? Se você vai fazer um negócio que você já tem habilidade, você não está saindo da sua zona de conforto. E o processo da pessoa com o dinheiro é um processo genuinamente de sair da zona de conforto, de sair daquele hábito. Então, meu filho, você não gosta de tênis, vai fazer tênis. Você não gosta de basquete, vai entrar numa aula de basquete. Você não gosta de redação, vai fazer uma aula de redação. E vai se haver com o desconforto de conhecer algo novo. Se havendo com o desconforto de conhecer algo novo, você ganha plasticidade neuronal para poder dar conta de fazer esses outros caminhos aí. Eu acho que pode ficar mais provável que as pessoas consigam, sabe? Eu que tenho que começar a fazer isso aí, né? Porque eu sou aquela pessoa. Como é que eu vou incentivar as alunas a fazer arte se sou eu a pessoa sem arte da história, né? Então, eu venho de uma mãe muito artista. Minha mãe vem desse lugar do que eu estou chamando de artista, porque ela tem né, toda coisa com as mãos vixe, fez meio mundo de coisa em casa, desde costura, a pintura, um monte de coisa, né? Então, eu digo, parece que eu nasci de outro ser, porque eu não tenho nenhuma capacidade, olha só onde chega a gente acreditar sobre nós, né? Não tenho nenhuma capacidade disso. Então, vir para esse lugar de onde mora a resistência, talvez aí é que esteja a resposta. E aí uma dica, eu acho que pensando também pela ótica que a gente trouxe no início da live sobre o descanso e sobre a exaustão mental, talvez a gente que está tão cansada e exaurida mentalmente, a gente não vai conseguir se atrever num completo desconhecido, porque, como eu disse, isso vai sim exigir mais energia mental. Mas pensa numa saída caminho do meio. Por exemplo, eu gosto de costurar, mas eu só sei o ponto A e o ponto B. Você não aprende o ponto C e o ponto Z. Porque aí você está dentro de uma zona, Vygotsky chama isso de zona de desenvolvimento proximal, que você já sabe isso daqui, o não saber está aqui. Entre o saber e o não saber, tem uma zona de desenvolvimento proximal, que está mais perto de você desenvolver. Então, pode ser buscar isso, e pode ser, às vezes, até na profissão mesmo, uma coisa que a pessoa... É porque, às vezes, nem sempre as pessoas têm essa conexão de interesse e de prazer com profissão. Então, pensa numa coisa que você gosta minimamente de fazer e se atreve a fazer algo novo. Você gosta de jardinagem? Vai ver como é que, sei lá, que cuida de orquídeas, se você gosta de cuidar só de margarida, sei lá. Então, eu acho que pode ser para você, sabe, Ari? Tipo, você já está dizendo também essa questão do cansaço. Sim. Não precisa se enveredar numa coisa que você não vai ter nenhum interesse, porque não vai dar certo. Você vai fazer uma vez, 2 vezes, depois no máximo. Mas se você pensar numa coisa que você já te interessa, fica mais fácil de desenvolver essa habilidade. Já é um bom caminho. E quem quer desenvolver aí essa habilidade com relação à grana, com relação a dinheiro, eu não posso deixar de dar aqui o recado, né? Fazer um convite. A gente tô fazendo um movimento, Bianca, talvez você tenha visto, acho que eu comentei com você, na realidade, né?
Sim. que eu intitulei de Ano Novo Vida Rica. Então, eu tenho toda uma lógica junto com as minhas alunas do que significa uma vida rica, no sentido material, sim, só que essa construção dessa riqueza material a partir daquilo que eu me olho e não olho o outro ou o que esperam de mim. E é bem difícil. É um dos exercícios mais difíceis que a gente produz juntas, assim, e que é muito emocionante dizer assim, tira por um tempo marido, filhos, pais, sociedade, convenções, pensa no dinheiro que você produz todo mês e considera que ele está a teu serviço. Para onde é que ele iria? Você moraria na casa que você mora? Você vestiria as roupas que você veste? Você compraria os eletroeletrônicos que você compra? Você consumiria os perfis do Instagram que você... E assim vamos fazendo 1000 perguntas. E aí a pessoa no primeiro momento diz assim, eu quero meu dinheiro de volta, que eu não quero mais fazer esse exercício, porque eu estou arrependida de pensar nisso. Aí eu digo, mas você tem que lembrar que não tem dinheiro de volta, porque o Ano Novo Vida Rica é gratuito. Aí a pessoa diz, e agora, como é que faz para eu voltar atrás, né? Então, assim, vão ser 3 dias, 4, 5 e 6, terça, quarta e quinta da semana que vem. A gente se reúne em um grupo de mulheres, 40 mais, no Zoom. A gente vai falar, sim, de exercícios parecidos com esse que eu acabei de mencionar, mas também vamos entrar em planilha, em números. Então, muito voltado para a organização e planejamento financeiro, muito com essa ótica que eu trago aqui, que é a parte comportamental, é o que está por trás do número. Claro que sim, vai lá pensar qual é o preço do quilo do feijão e se aquilo dá conta no orçamento. Claro que sim. Mas muito mais sobre se eu coloco este feijão no meu orçamento, eu, do jeito que venho vivendo, aquele planejamento vai ser só para inglês ver e eu vou deixar ele moldurado num quadro, ou é um planejamento que as páginas vão estar gastas porque o ano inteiro eu usei e manuseei ele o tempo inteiro. Então essa é a proposta, que seja algo que você caminha aí ao longo do ano. Para se inscrever, o link está na minha bio, é gratuito, é um link de WhatsApp, né? Quando você entra em um grupo de WhatsApp, onde a partir do dia 30, depois de amanhã, a gente já vai começar a fazer os movimentos de esquenta. Então, a proposta é essa mesmo, é trazer tudo isso que eu venho aprendendo com a Bianca, que eu venho aprendendo com as pessoas que eu trago aqui para conversar juntos, porque é impossível a gente sair a mesma pessoa. Eu não saio a mesma pessoa desse encontro, quem está me ouvindo aqui também não, acredito que a Bianca também não. Então, é muito lindo ter uma proposta de não ter uma resposta pronta e um modelo para tudo na vida. É muito aquilo de dizer algumas coisas ali, meia dúzia de coisas no mundo eu aprendi. Vamos nos reunir para a gente trocar algumas coisas? Eu te ensino essa meia dúzia e o resto a gente juntas vai construindo dentro aí desse teu organismo que é tão vivo e é tão criativo, né? Então é por aí. Fica a tua audiência que chegou aqui na live, ou a minha que não estava sabendo ainda, convidada para participar comigo aí desse movimento semana que vem. Maravilhoso, e eu quero estimular mesmo as pessoas a fazerem isso, porque eu já pude me beneficiar de algumas aulas com a Ari e eu gosto especialmente de como ela equilibra praticidade com sensibilidade, que para mim é um valor também, assim, é uma coisa que eu busco fazer no meu trabalho. Eu acho que são poucas pessoas que dão conta de fazer isso, e eu vejo muito esse diferencial em você, Ari. E pensando no que a gente estava falando, você usou uma palavra aí que eu queria chamar a atenção, né? Você falou alguma coisa assim, o dinheiro que ela produz. A gente muitas vezes fala o dinheiro que eu ganho. Cara, eu não estou ganhando, não. Eu estou produzindo o dinheiro, eu estou criando este dinheiro, eu estou fabricando, né? E eu acho que esta frase, essa palavra, essa percepção também pode ajudar a gente a valorizar mais essa nossa força produtiva para que a gente possa também usufruir mais disso que a gente produz. E isso vale tanto para quem está ouvindo aqui, sei lá, que é servidora pública, que é CLTista, que é empresária, profissional liberal. Se tem essa lógica de que se você tiver na condição X é mais difícil, é mais fácil. Gente, a produção de dinheiro, ela é a mesma no sentido de ser produção de dinheiro,
os meios são Perfeito. diferentes, os desafios são diferentes, nem melhores nem piores. E o Ano Novo Vida Rica, do mesmo jeito que toda a lógica aqui da minha construção de aulas e de eventos, não está ali, ó, não existe uma coisa só para servidor público, só para empresário, porque é antes disso, é antes disso aí. A gente vai falar sobre algumas construções de orçamento que, inclusive, eu gosto bastante quando eu pego profissional e empresária, porque já vem com aquela verdade absoluta que meu caso é mais difícil, porque meu ganho é completamente aleatório e como é que faz disso. Então, não existe caso mais difícil, a gente normalmente tem uma similaridade com as outras muito, muito, muito ali próximas, as dores são muito parecidas também. E eu acho que Sim. falando de criatividade, é um mundo que se abre para a gente, no dinheiro, pensar nele como nada que seja um jeitinho brasileiro no sentido ruim. Essa criatividade em eu estar com minha planilha, entender que um planejamento nunca vai ser rígido e que eu vou precisar usar da minha criatividade para cumprir o meu objetivo principal do ano, que era pagar uma dívida, que era aumentar uma receita, o que quer que seja. Não é isso, Nina? Exatamente. Arrasou, Ari. Desejo muito sucesso para todas essas mulheres que puderem se permitir olhar um pouquinho para essa relação com o dinheiro nesse movimento que você está fazendo. E eu convido a turma da minha audiência a entrar no perfil da Bianca, assim, eu gosto muito de consumir. Não é um post por um post, nunca é. A gente falou esses dias sobre isso, né? Sobre o que está por trás da gente produzir aquilo para vocês. Então, deem uma olhada lá, sigam a página, acompanha. É sempre é uma coisa a mais, é uma coisa de você dizer assim, eu estou nessa página e eu estou me sentindo melhor por estar aqui. Eu li isso, eu aprendi isso e eu estou um pouco melhor. Então, é um dos perfis que eu acompanho com muito gosto. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Que gostoso, Ari. Obrigada, viu? Tamo juntas. Obrigada, meus amores. Um beijo, um beijo, beijo. Amanhã, 12h30, Rica na Mesa. De novo tem live, só que com outro tema. Vamos bagunçar mais outras coisas. Bibi, querida, boa noite. Espero que a luz volte aí, viu? Beijo, Ari. Espero que volte até amanhã, pelo menos. Pois é, gente. Qualquer coisa faz aí. A gente faz uma vaquinha online para pagar a conta. Para pagar minha conta de luz. Então tá bom. Beijo. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau.